Boa noite, né, pessoal? Vamos começar nossa aulinha, vamos lá. Ó, continuando a lista, certo? A lista do capítulo 9. É a lista de exercício 07 de Arrays, referente ao capítulo 9, Arrays. Nós paramos na quinta questão, né? Matrizes mate. A quinta questão diz o seguinte: elabora um programa no computador que lê duas matrizes A, 4 linhas e 6 colunas, e B, 6 linhas e 4 colunas. E cria uma matriz que seja o produto matricial de A por B, certo? A primeira. A segunda é a soma de A com a transposta de B. Eu acho que na lista de vocês tinha só A com B, mas não é possível fazer A com B. Tinha que ser a transposta de B, né? Porque a soma das matrizes tem que ter as mesmas dimensões, certo? E na última é a diferença da transposta de A de T, transposta de A, com B, certo? Também a diferença precisa ter as mesmas dimensões das matrizes, correto? Escrever as matrizes lidas e as calculadas. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Abrir aqui o code. Gosto do code. Eu boto o produto matricial de A com B. Certo? Então tá aqui. Esse é o novo. Salvar. Matriz. Mate.html. Certo? Script. Então eu vou precisar de duas matrizes. Certo? A primeira é de 4 linhas e 6 colunas. Matriz A. Então tá aqui, ó. Vou declarar aqui ela aqui. Então, são 4 linhas e 6 colunas, certo? Então, 4 linhas. 1, 2, 3, 4, certo? E outra matriz B. A matriz B é o contrário. Vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Até aí tudo bem? Bom, para fazer a produto matricial de A por B, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. O produto matricial, o resultado dele, primeira coisa que você tem que verificar é se o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Se for igual, significa que eu posso fazer a multiplicação, certo? E o produto dessa multiplicação vai ter o quê? Vai ter o número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. Ou seja, vai ser uma matriz 4 por 4, certo? Então, eu já vou botar aqui, vou criar aqui uma outra matriz aqui, que eu vou chamar de produto, que eu já sei que ela é 4 por 4, não é isso? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Certo? Então vamos lá. Então, produto matricial. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for, certo? Sim, desculpe. Eu tenho que preencher essas matrizes, né? No caso, a matriz A é a matriz B. Então, eu vou preencher. Então, var i igual a 0. Enquanto i for menor que 4, né? Que é a quantidade de linhas. Faça i mais mais. Tá aqui, ó. For var j igual a 0. Enquanto j for menor que 6, faça j mais mais. Certo? Até aí tudo bem? E agora eu vou popular a matriz, né? Então, matriz AIJ vai receber quem? Vai receber um par
int de prompt dizendo informe o elemento, botar assim, ó, A mais I mais vírgula mais J mais, deixa eu afastar mais para cá, mais fecha parênteses, certo? Fechou aqui, tá ok? E ele vai precisar de um for também para os elementos de B, certo? Então tá aqui, ó, elementos de B. Só que em B, meu I vai ser 6 e meu J vai ser 4. Certo? Informa o elemento B e J. Certo? Tudo bem até aí? Agora eu vou fazer o produto. O meu produto, o resultante, ele é composto do seguinte for. For var I igual a 0. No caso, para Atos pergunta, no caso para representar uma linha da matriz, se utiliza um novo array? Como assim, Atos? Tá falando dessa linha daqui, por exemplo? Se sim, se for, o array A tem 4 arrays dentro. Sim, é sim, Atos. Sim, Atos, cada um é uma linha. Exatamente. Viu? Cada um é uma linha. Aí cada um desses elementos aqui vai ter o quê? Vai ter 6 elementos dentro dele, não é isso? Certo? Tá ok até aí? Cada um é uma linha. Então vamos lá. Então, começando aqui, ó, vai igual a 0. Aí olha só, para poder fazer esse produto matricial aí, você tem que ver como é que é o produto de uma matriz para outra matriz, certo? Se você for analisar o produto de uma matriz para outra matriz, você vai ver que as coordenadas são mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu peguei alguma coordenada aqui. Não. Eu vou pegar um exemplo aqui e fazer aqui com vocês para vocês verem o que eu quero dizer, certo? Suponha que eu tenho a seguinte matriz, certo? Deixa eu aumentar aqui. Suponho que eu tenho a seguinte matriz. Eu tenho uma matriz A, que ela é assim, ó. 2, 3, 1. Por menos 1, 0 e 2. Certo? Essa aqui é a minha matriz A. E suponho que eu tenho uma matriz B, que ela é assim, ó. 1, menos 2, 0, 5, e finalmente ela é 4 e 1, certo? Para poder fazer a multiplicação dessa matriz aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa coordenada vezes essa coordenada daqui e multiplicar. Depois somar com essa daqui vezes essa daqui. Depois somar com essa daqui vezes essa daqui. Não é isso? Ou seja, na minha matriz produto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o primeiro elemento é o meu elemento
A índice 00, vou fazer assim, ó. A índice 00, 0,0, vezes meu elemento B 0,0, 0 linha, 0 coluna, não é isso? Mais meu elemento A 0 linha, 1 coluna, vezes meu elemento B coluna 1, 0 linha, desculpe, coluna 1, 0 linha, não, desculpa, é linha 1, coluna 0, certo? Mais quem? A, linha 0, coluna 2, vezes B, linha 2, coluna 0. Concorda comigo, gente? Esse daí vai ser só o primeiro elemento do meu produto, né? Ou seja, é produto 00. Certo? Só isso vai ser meu produto 00. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui, ó, no final das contas vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 1 vezes 4. Que é igual a quanto? É igual a 6. Concordam comigo, gente? Dúvidas? Dúvidas? E assim por diante. Eu vou fazer o produto 01. Então, vou fazer o produto 00. Aí eu vou fazer o produto 01. Aí é o mesmo esquema. Eu tenho que pegar as coordenadas e multiplicar. O produto 02 também é a mesma coisa. E assim por diante. Porque, nesse caso aqui, desculpe, nesse caso aqui é produto 0,0, vou ter produto, vou ter produto 0,1, vou ter produto 1,0, que é uma matriz 2 por 2, né? Nessa multiplicação aí, né? E vou ter um produto 1,1. Certo? Tá ok? Então, para cada elemento desse produto da minha matriz 2 por 2, que é o resultado dessa multiplicação aí, eu vou ter que fazer essas coordenadas. Aí repara, ó, nesse caso aqui do produto 00, uma coordenada é o I e a outra coordenada é o J, certo? Só que o que acontece? Chega nesse último elemento aqui, que é o último elemento da multiplicação, que ele vai passar da minha quantidade de linhas e de colunas, certo? Então, para esse último elemento aqui, eu vou precisar de mais um laço só para ele, certo? Eu vou ter um laço para a quantidade de linhas, eu vou ter um laço para a quantidade de colunas e vou precisar de mais um laço só para esse último elemento aqui, ó. Certo? Para poder fazer isso aqui. Então, como é que seria isso lá no código? Lá no código, isso seria mais ou menos, seria exatamente assim. Eu vou fazer um for com o i começando do 0, enquanto meu i for menor que quanto? A gente já sabe que na multiplicação, o que é que eu tenho? Eu tenho que, na multiplicação, a quantidade de linhas tá aqui, né? Essa aqui é o gabarito, né? Então tá aqui, ó. A minha resposta vai ser uma matriz 4 por 4, certo? Veja que a quantidade de quê? Quantidade de linhas da matriz A, a quantidade de colunas da matriz B, certo? E vou precisar de mais um laço. Tá ok? Então, como é que eu vou pegar isso aqui? Eu vou pegar assim, ó. A quantidade de linhas da matriz A é A.length. Ou você pode fazer com 4. Certo? Vou botar 4 e depois vou substituir. Certo?
4. E mais. Vou precisar de mais um for var j igual a 0, enquanto meu j for menor que 4 também. Faça j mais. E vou precisar de o quê? Vou precisar de mais um laço para fazer aquela última coordenada, certo? Então tá aqui, ó, for var k igual a 0, enquanto meu k for menor que quanto? Aí esse cara daí, ele vai variar o quê? Vai variar belinhas, ou seja, esse cara daqui, ó. Esse cara daqui, ó. Esse cara daqui, ó. Certo? Ou seja, enquanto meu k for menor que 6, faça k mais. Certo? Dito isso, aí eu posso fazer quem? Meu produto aqui, minha matriz produto, vai ser o quê? Produto I J vai ser quem? Vai ser igual a minha matriz produto produto IJ. Por que produto IJ? Porque eu não estou fazendo, eu tenho que fazer isso aqui, né? Os meus passos é esse daqui, ó. Eu tenho que fazer a multiplicação e somar com quem? Com o que estava antes, somar com o próximo multiplicação, próximo elemento. Depois eu vou somar de novo com tudo que estava antes, com a próxima multiplicação. Então, eu tenho que fazer são somas acumulativas. Então, como são somas acumulativas, eu tenho que fazer produto IJ igual a produto IJ mais quem? Aí sim vem a multiplicação, certo? Quem vai ser minha multiplicação? Vai ser A índice K, aí K, vezes quem? Vezes B, KJ. Certo? Só que outra coisa que você também pode trocar é, em vez desse elemento 4, 4, 6, você pode botar quem? Vai ser a quantidade de linhas de A, vai ser a quantidade de quê? Colunas de B, e aqui a quantidade de linhas de B. É outra forma de você fazer também, certo? Inclusive, dessa maneira aqui, o que acontece? Ele vai funcionar para qualquer matriz, de qualquer tamanho, certo? Não necessariamente se A for tamanho 6 por 4 e B, aliás, A 4 por 6 e B 6 por 4, não. Essa aqui é uma maneira genérica. Ele vai funcionar desde que o tamanho da matriz K seria coluna, sim, Atos. Seria coluna linha, né? Depende do elemento. No caso, esse cara daqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma hora ela é linha, outra hora ela é coluna, né? Porque repara, ó. Vou botar aqui os dois ao lado aqui do A e K. Ele vai pegar, ó, o A, o I varia de 0 a 4, né? Então tá aqui, ó. Uma hora ele vai ser 0, outra hora ele vai ser... Nesse exemplo aqui, ele sempre é 0, né? Mas, dependendo da próxima coordenada, uma hora ele vai ser 0, outra hora ele vai ser 1, e assim por diante, certo? O K, ele vai variar a quantidade de linhas de B, certo? É meio complicado, sim, fazer a multiplicação da matriz, até de explicar, porque você tem que ter a visão das coordenadas da matriz resultante, certo? Você tem que ter a visão da matriz resultante. Nesse caso aqui, é uma matriz 4 por 4. Certo? Aí ele representa, na coordenada, na matriz A, onde está a linha do K? Está aqui, ó. Do for do K está aqui, Arthur. Agora, se você perguntar assim, onde é que está a linha do... Porque aqui em produto, mas na matriz seria coluna? Não.
É uma coordenada a mais que você tem que colocar para uma hora representar linha e coluna. Não é só você colocar a matriz linha e coluna, não. Senão só com dois for você resolvia. Você precisa de um laço a mais para varrer uma coordenada a mais que você vai precisar. Esse é que é o problema. O IJ, ele vai o resultado do produto, tudo bem. Mas para você poder pegar o elemento para fazer a multiplicação, você vai precisar de uma coordenada a mais. É por isso que eu preciso de três laços for, um dentro do outro, para fazer a multiplicação de duas matrizes. Matriz A e matriz B. Deu para entender aí, Arthur? Deu para entender? Luciano, deu para entender aí, Luciano? Ou ficou meio enrolado? Professor, eu estou querendo entender, na linha 15 aí tem assim, J menor que B, aí tem um colchete, o zero aí que está dentro do colchete. Pronto. Quero entender esse zero. Pronto. Vou lhe explicar agora o que é isso aí para você não se enrolar mais. Esse cara daqui é o seguinte, olha. Você concorda que A.length é a quantidade de linhas que tem é a quantidade de linhas que tem na matriz A? Sim, Esse B0, ele diz assim, ó. Pegue a primeira linha de B e veja o tamanho dela. Ou seja, quando você faz isso, você diz assim, pega a primeira linha de B e veja o tamanho dela, você está pegando a coluna. É o tamanho de uma coluna de B. Eu poderia escrever assim, ó, se você achar melhor. Ó, vê o que é que tu acha. Botar assim, ó. Linhas de A. Aí fazer assim, ó. Esse aqui é igual a esse aqui, ó. Vá colunas de B. Aí botar esse aqui, ó. Depois fazer assim, ó. Vá linhas de B. E botar esse cara aqui, ó. Aí aqui eu vou substituir, né? Linhas de A. Aqui vai ser colunas de B. E aqui vai ser linhas de B. Ficou melhor de entender assim? O que é que você achou, Luciano? ficou, professor. Ficou melhor de entender? Então vou deixar dessa forma, tá certo? Vou deixar dessa forma. Esse B de 0 aqui tá dizendo assim, eu quero pegar a primeira linha. Aí por que a primeira linha? Por que não a segunda? Por que não a terceira? Porque pode ser também. Mas a primeira linha, normalmente a gente garante que ela exista. Entendeu? Normalmente, como é a primeira linha, faz, ó, a primeira linha eu garanto que ela existe. Mesmo que você faça uma matriz que só tenha uma coluna, seja uma linha e uma coluna. Aí você está dizendo assim, ó, eu vou pegar a primeira coluna lá daquela lista e perguntar para ele assim, a primeira linha diz assim, ô linha, qual é a quantidade de elementos que tu tem? Ou seja, quantas colunas você tem? Então ele vai dizer, ó, minha quantidade de colunas é X. Certo? Como a matriz que eu estou pegando é a B, você está perguntando a isso a matriz B. Se fosse A de 0 length, você estava perguntando assim, ó, qual é a quantidade de colunas da matriz A? Aí você pergunta, mas por que isso é assim? Ah, porque quem desenvolveu a linguagem quis que fosse assim. Na cabeça dele tem uma certa lógica. Também tem uma certa lógica. Há de convir que é uma certa lógica. Pode não ser uma lógica muito boa, mas é uma certa lógica. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Precisa pôr a posição do elemento na matriz. Arthur Arruda pergunta. Qual posição do elemento e qual matriz, Arthur? Me ajuda aí um pouquinho.
Teve gente que fez esse cálculo seguinte, usava um auxiliar para fazer, né? Mas dessa forma aqui, você faz ela direto. Se for usar um... Sim, só tem um pequeno detalhe, viu, gente? A primeira vez que isso aqui for executar, produto IJ tem que ter alguma coisa, não é isso? Então, aqui fora, ó, eu tenho que fazer assim, ó. Produto de IJ igual a 0. Senão dá errado, né, gente? Porque senão a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, produto IJ, o que é que tem prêmio produto IJ? Não tem nada. Aí quando ele for fazer a soma com as multiplicações, aí ele vai dar o quê? Nota number. Certo? Vai dar aquele NaN. É sempre 4 por 4, 1, 2, 3, 4. Precisa pôr um for para cada elemento da matriz de posição 0. Precisa, Arthur. Precisa. Se você for varrer todos os elementos de uma matriz, você precisa botar 2 for. Um para varrer a linha e outro para varrer a coluna. Agora, se você está fazendo a multiplicação de uma matriz, aí você precisa de mais uma coordenada. Você vai precisar de um para varrer a quantidade de linhas, um para varrer a quantidade de colunas, e vai precisar de mais uma para varrer a quantidade de linhas, que varia nesse cara aqui, ó, que é o K. Nessa posição aqui. Aí vocês estão começando a perceber o seguinte, vê se vocês conseguem ver isso. Multiplicação de matriz é uma operação muito custosa. Porque, como assim custosa? Tem um custo computacional muito grande. Eu preciso de muita CPU para fazer isso. Porque para qualquer multiplicação eu vou fazer três laços. E multiplicação de matrizes é uma operação muito corriqueira na área de computação gráfica. Então, essas placas de vídeo que tem aí, que faz, eu tenho uma placa de vídeo que faz não sei quantas operações de gráficas. Eles fazem multiplicação de matriz muito rapidamente. Certo? Eles já são chips otimizados para fazer multiplicação de matrizes. Porque é uma operação muito utilizada em computação gráfica. Muito mesmo. Certo? Alguma dúvida? Aí me permite... Se rodar essa questão, trava tudo? Trava nada, tu. Ele vai fazer essa questão aqui na CPU, certo? Não vai fazer na placa de vídeo, não. Estou dizendo isso em jogos, eles usam muito no jogo para consultar a placa de vídeo para poder fazer esse tipo de operação. Certo? Enfim. Aí, o que é que mais falta fazer? Falta fazer... Me permita fazer um atalhozinho. Eu vou copiar aqui do nosso gabarito uma função que ela mostra matrizes. Porque na questão pede para ela mostrar matrizes, certo? Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar só essa função, certo? Eu fiz ela em forma de função. Então, tá aqui, ó. Eu criei uma função chamada função mostra matriz, que eu passo uma matriz e ele percorre toda a quantidade de linhas da matriz, linhas e colunas, né? E mostra essa matriz, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar só essa multiplicação de matrizes aqui, certo? Então, tá aqui, ó. Mostra matriz A, mostra matriz B, mostra matriz produto. Certo? Vamos executar esse código? Digita o elemento A00. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu já estou na minha matriz B, né?
Pronto. Ele não mostrou nada. Deve ter acontecido alguma coisa errada. Como é que a gente faz para verificar se é alguma coisa errada? Eu dou a tecla F12. Então no F12, diz aqui, ó. Undefined setting 0. Matriz A, 22, linha 22, coluna 21. Ah, porque eu fiz A e A de novo. Devia ser B, né? Então meu erro está aqui, ó. Aqui devia ser a matriz B. Certo? Vamos lá, de novo. Vou tirar esse aqui com F12 de novo. Ctrl R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então tá aqui, ó. Essa aqui foi minha matriz A. Essa aqui é minha matriz B. E essa aqui é o resultado da multiplicação de A por B. Tá? Veja que é uma matriz 4x4. Olha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Se você pegar esses elementos e você sair multiplicando, você vai fazer a multiplicação, né? As coordenadas e a multiplicação disso aqui, você vai encontrar justamente esses números aqui. Certo? Eu não vou fazer para não ganhar, para não perder tempo. Tá? Mas tá correto o algoritmo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Santo console, né, Atos? Esse console salva muito, viu? Esse console salva que salda nada. Certo? Tá, vamos continuar pela questão. Tá joia? A questão ainda tem mais coisa. A questão diz o seguinte, ó. Tem que fazer mais o quê? A soma de A com a transposta de B, tá? Como é que seria a transposta de B, gente? Vamos fazer aqui a transposta de B. Eu vou declarar uma variável aqui. Vou chamar TB, certo? Que é a transposta de B. A transposta de B é o seguinte. Se B, tá aqui. B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Certo? Minto. Tem 6 linhas, né? São 6 linhas e 4 colunas, tá? Se B tem 6 linhas, a transposta de B vão ter quantas linhas? Vão ter 4, não é isso? Porque eu vou inverter essa matriz. Então ela vai ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ela vai ter 4 linhas e 6 colunas. Certo? É a inversão. Tá joia? Como é que eu faço isso? Ó, for. Aí eu vou precisar só de dois for. Porque eu vou varrer só a quantidade de linhas e colunas dele, tá? Então tá aqui, ó. Var i igual a 0. Enquanto meu i for menor do que quem? Não. Desculpa, eu não vou criar transposta. É a transposta de B? É a transposta de B, né? Transposta de B, certo? B.length, que é a mesma coisa da quantidade de linhas de B, não é isso? I mais. For var j igual a 0. Enquanto meu j for B0.length, que é a mesma coisa da quantidade de colunas de B, certo? J++, aí faço como? Faço o seguinte, ó. B
e J, certo? B e J é a coordenada de B, tá certo? Mas meu TB, ele vai receber quem? Vai receber um IJ, vai receber uma coordenada também, certo? Que eu não sei qual é. Mas eu não sei aqui na transposta o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, não é isso? Então, em TB, o que eu vou ter é o contrário de B, ou seja, eu vou ter que essa coordenada aqui vai ser um J e a segunda coordenada aqui vai ser quem? Vai ser um I. Então, é assim que eu faço uma transposta. Apenas isso. Certo? A transposta de A é a mesma coisa, só que em vez de mudar, só que em vez de ser B, é A. Mesma coisa. Certo? Vamos fazer a soma aqui? Quem vai ser a soma? Vou botar aqui, ó. Var soma. Quem vai ser minha matriz soma de A com B? Vamos lá. A matriz soma, ela vai ter a mesma quantidade, não é isso? De A. Então, A tem 4 linhas e 6 colunas. 1, 2, 3, 4. É isso? Então, ó, for... Me permita fazer o seguinte, me permita só copiar isso aqui, que basicamente vou precisar desse cara aqui. Então vai ser A.length, A0.length. Como é uma soma, vou fazer quem? Soma de I, J, vai ser igual a quem? Vai ser igual a meu A e J mais a soma do transposto de B e J. Tudo bem até aí, gente? E quem vai ser a diferença? A diferença é a mesma coisa, certo? Aí para ganhar tempo eu não vou fazer a diferença. Porque a diferença é a mesma coisa. Só muda o quê? Só muda, eu vou ter que fazer a transposta de A, que é a mesma coisa desse aqui, só mudando. E em vez de ser uma soma, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tá certo. Vamos para a sexta questão, então? A matriz 10 por 10. Escreva um programa no computador que lê um número inteiro A em uma matriz V de 10 por 10 de inteiro. Conte quantos valores iguais a A estão na matriz. Crie a seguir uma matriz X contendo todos os elementos de V diferentes de A. Mostre os resultados. Certo? Então tá aqui, ó. Vou criar aqui um novo programa. Matriz 10 por 10. .html. Certo? Script. Ele pede uma matriz 10 por 10. De inteiros, tá? Vamos lá. Então, tá aqui. É uma matriz... Ele diz alguma letra da matriz? Matriz V. De inteiros. Então, tá aqui. Var V. Tá aqui. V. Aí, ó. Uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma matriz com 10 linhas por 10 colunas vão ter 100 elementos, viu, gente? Eu não vou digitar esses caras todos não, certo? Faltou igual aqui, né?
Depois dou uma cortada, mas para vocês só para vocês entenderem como é que é a lógica, tá certo? E vou precisar de um elemento A. Então tá aqui, ó. For var i igual a 0, enquanto meu i for menor que 10, i mais. For var j igual a 0, enquanto meu j for menor que 10, faça j mais. Certo? Então faça v de i j, receber quem? Parse int prompt. Vou botar, digite um elemento, informe um elemento, informe um inteiro, não é isso? Informe um número inteiro. Aí a pessoa vai digitar lá. Aí aqui no A, informe um número inteiro. Certo? Aí ele quer que faça o quê? Ele quer que faça... Conte quantos valores iguais a A estão na matriz. Crie-se uma matriz X contendo todos os elementos de V diferentes de A. Mostre os resultados. Eu botei matriz X aqui, mas o correto seria o seguinte, seria um array X. Certo? Inclusive, eu acho que eu coloquei até isso no gabarito. Porque se eu construir uma matriz X, que tiver faltando elementos, ela não vai ser mais uma matriz de 10 por 10. Certo? Então tá aqui, ó. Cadê? Ó, foi até uma array que eu criei, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada contagem, que eu vou começar com 0, certo? Essa contagem aí é para contar quantos elementos, como ele pediu, ó, eu quero que você conte quantos elementos de valores iguais a A estão na matriz. Então como é que você vai fazer? Você vai fazer de novo um for de var até de 10 por 10, de 10 linhas, 10 colunas, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, ó, se botar uma verificação, né? Se o elemento V e J for igual a A, aí você faz incrementa a contagem, né? Isso, contagem mais. Certo? Aí ele quer que crie uma array X agora, var X, com todos os elementos que sejam diferentes de A, não é isso? Então tá aqui, ó. De novo. Se V e J for diferente de A, aí eu vou colocar lá na minha matriz, no meu array X. Então, x.push, coloque V e J. Certo? Aí você pode fazer, usar aquela função que a gente fez, mostra a matriz, para mostrar essa matriz V, que foi informada, não é isso? Para mostrar a contagem, vou botar aqui, ó, document.write, passando aqui a contagem.
Eu vou fazer um document.write mostrando meu X. Certo? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Essa foi facinha, né? Só é mais difícil porque são 100 elementos, né, que a pessoa tem que digitar. E aí, alguma dúvida? Não? Essa matriz 5 por 5 aqui. Escreva, essa sétima questão, né? Matriz 5 por 5. Escreva para um computador que lê uma matriz M5 por 5 e calcule as somas dos elementos da quarta linha de M, dos elementos da segunda coluna de M, dos elementos da diagonal principal de M, dos elementos da diagonal secundária de M e de todos os elementos da matriz M, tá? Essa questão é até trivial, tá certo? Eu vou abrir aqui o nosso gabarito só para mostrar algumas coisas, certo? Tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Quero mostrar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Para somar os elementos da quarta linha, eu só faço um for de 1 a 4, né? Declaro a variável linha 4 e vou fazendo a soma, né? Os elementos da linha 4 deixa a coluna 3. Deixa a coluna 3. Desculpa, essa aqui é a coluna, é a linha 4, né? Que é M de 3, certo? É a linha 4, porque começa do 0, né? Então 0, 1, 2, 3. M de 3 é a é a quarta linha. Então você vai variar os elementos da coluna daquela linha, certo? Que são 5 elementos, começando do 0. Então por isso que eu vou fazendo I enquanto I for menor que 5, certo? Aí só somar esses elementos. Da segunda coluna. A segunda coluna aqui a coluna aqui é 1, porque começa do 0. Então, coluna 0, coluna 1. Coluna do índice 1 é a segunda coluna. Os elementos da diagonal principal. Como é que eu vou saber qual é a diagonal principal? Se a coordenada I for igual à coordenada J, eu vou fazer um for de 2 for, né? Um dentro do outro. Se a coordenada I for igual à coordenada J, significa que eu estou na diagonal principal. Então, eu vou pegar essa diagonal, esse elemento MJ e vou somar, certo? E a diagonal secundária? Se eu somar I com J, I for igual a 4, que é porque é a quantidade de elementos que eu vou ter, certo? Do índice lá. Então, se eu somar I com J e der igual a 4, significa que eu estou na diagonal secundária, certo? Então, eu vou pegar o elemento IMJ e vou somar esses elementos para fazer a diagonal secundária. Para somar todos os elementos, é só fazer um for dentro de for com MJ, certo? Aí ele vai somar todos os elementos da matriz M. Tudo bem? Aqui é só para mostrar a matriz, né? Eu fiz um código para mostrar a matriz. Alguma dúvida nessa matriz, nessa questão 7? Atos pergunta, não entendi como o A armazena todos os valores. Qual A? Atos. É a questão 6. Da sexta questão, o A. O A não armazena todos os valores, não. Quem vai armazenar os valores é o X, então. Você está falando desse X aqui, é?
O A é só um elemento, é um número inteiro que o usuário digitou. Era do if. Esse if aqui? Sim, eu comparei aqui. Ah, o da contagem. Não, mas não armazeno não, eu só verifico. Se o elemento VIJ é igual a A, aí eu conto. Só isso. Viu, Atos? Deu para entender aí? O A não, nesse caso já verifica a cada vez que o usuário insere? Não, Atos. O usuário vai preencher aqui, ó, nesse for aqui, todos os elementos da matriz V. Certo? A matriz V vai ter uma matriz 10 por 10. 10 elementos. Já está preenchido. Aí o A, o usuário vai formar o quê? O número inteiro, só um número inteiro. Aí eu vou percorrer todos os elementos dessa matriz para verificar se cada elemento é igual a A. Se o elemento for igual a A, aí eu conto. É só isso que ele pede. Entendeu? É só isso que ele pede. Olha, ele quer saber o seguinte, nessa matriz V, quais elementos são igual a A? Quantos elementos tem que são igual a A? Aí você vai contar, ó, esse primeiro elemento é igual a A? Não é. Esse segundo elemento é igual a A? É. Aí eu conto um. Esse terceiro elemento é igual? Não é. O quarto elemento é? Não é. O quinto elemento é? É. Aí eu conto. Certo? Beleza. Professor, Oi, Luciano. eu buguei naquela questão da secundária, quando você coloca lá I mais Certo. J é igual a 4. Aí eu imaginei a segunda linha e segunda coluna. Certo. Eu Aqui. estaria na principal ou estaria na secundária, quando o senhor admite que seja igual a 4. Se você fizer o I mais J e ele for igual a 4, eu vou estar assumindo que ele está na diagonal secundária. Como é que eu descubro isso? Você descobre isso assim, ó. Se você fizer montar a matriz. Vamos montar essa matriz aqui e você vai ver. Se você montar as coordenadas da matriz, certo? Deixa eu montar aqui. Assim, ó. M 0 0 M 0 1 M 0 2 M 0 3 M 0 4. Você concorda que isso aqui é a primeira linha? Opa. Isso aí. Eu Pronto. estou preocupado com a segunda linha e a segunda coluna. Tá, eu vou montar a segunda linha aqui. Vou montar isso aqui, ó. 3, 5. Pronto. Aí aqui é assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A secundária é essa daqui, né, ó. Deixa eu botar aqui em negrito. Você concorda comigo que essa daí é a matriz secundária? Concordo, professor, mas depois você olha o 2 2 se ela também participar da principal. Sim, mas
Tá falando desse elemento aqui, é? Porque ela não é intersecção de principal e secundária. Aí o Sim. senhor admitiu que mais J é igual a secundária. Não. Eu só tô admitindo que esse elemento é igual para os dois. Igual a 4. E mais J é igual a 4. Aí eu buguei, Sim. porque eu imaginei que nesse ponto aí, intersecção, ela também faz parte Da da matriz. principal. Da Sim, e matriz faz, e principal, faz, da e diagonal. faz, e faz. Aí se esse ponto aí for I mais J dá 4, aí como é que eu vou saber se estou na secundária ou na principal? Porque você tá fazendo a soma dos elementos I mais J. Repara, ó. Vou pegar a partir daqui, viu? Quando é que dá I mais J? Esse aí dá 4. E aqui? Todos eles dá 4, professor. Pronto, aqui dá 4, aqui dá 4, aqui dá 4. Então, como você está fazendo que I mais J dá 4, você sabe que você está na matriz secundária. Veja se alguma outra coordenada, se você somar os dois, dá 4. Que não seja secundária. Se eu olhar na principal, eu vou ter essa aí justamente M22 participando também da Só matriz esse. principal. Só Por esse. isso que eu buguei. Não é só esse Ele, elemento? ele, ele deveria ter dois ciclos, professor, nesse caso, para a Não, matriz. não, Ela. Não. não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha. Esse elemento não faz parte tanto da principal como da secundária. Você concorda comigo? Isso, Então, isso. então tanto faz você somar ele na principal quanto na secundária. Tanto faz. Aí eu pensei assim, se eu pegar esse ponto especificamente e Hum. alguém me perguntar se você está na matriz secundária ou principal, eu teria que conhecer vamos dizer, o laço da anterior, todo o alinhamento. Senão eu não Sim, poderia dizer se eu estou na principal ou sim, Por isso que quando o senhor mas a botou I pergunta não mais é. J. Mas ele não está perguntando isso. Não, mas diga assim, quando o senhor botou I mais J igual a 4, em particular, nesse ponto, a matriz principal também ela é igual a 4. Sim, E ela não é secundária, ela é principal sim, também. também. Aí, como é que o sistema, o programa, o algoritmo, ela diz, tem que ser igual, I e J igual. Aí morreu, né? Eu não preciso colocar um outro si para Não, descartar não esse precisa não. ponto. Não Não, precisa né? não. Tá bom. Não, não. Mas você percebeu a questão? Porque mesmo, agora se você perguntar assim, veja a pergunta. Se você diz assim, Fabrício, eu estou no ponto 2 2. Eu quero saber se eu estou na matriz principal ou na matriz secundária. Tem como saber? Não, não tem. A não ser que você olhe os outros pontos. Eu estava onde antes? Eu vou para onde? Aí você pode ter uma noção de onde você está, se não é na principal ou na secundária. Mas se você pegar o Tá ponto certo. aleatório, M22, perguntar, esse ponto aqui, eu estou na matriz principal ou na secundária? Você tem que dizer, eu estou nas duas. O programa aí não buga não, né? Nesse ponto Não, aí. não senhor. Tá bom. De jeito maneira. Tá certo? Alguma Tá dúvida aí, certo, professor. pessoal? Mas ótima pergunta, viu, Luciano? Gostei da pergunta. Mais alguma pergunta aí, gente? Não? Certo. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver. Aqui na lista. Diz assim: questão 8. Matriz SLSC. Elabora um programa computador que lê uma matriz M5 por 5 e dois arrays SL5 e SC5, que contém respectivamente a soma das linhas e colunas de M. Escrever a matriz e os arrays criados. Ou seja, SL vai ter a soma de todas as linhas da matriz M, certo? E SC vai ter a soma de todas as colunas da matriz M. Como é que eu vou fazer isso? Você vai, para fazer a soma das linhas, né? Você vai montar uma matriz aqui, ó. Para montar a matriz, né? M, um for, né? Um for dentro de outro for. E vai fazer o quê? Para somar as linhas que armazena lá em SL. Você vai criar uma variável chamada soma. Você vai começar com L. E você vai variar quem?
É, só um instantinho, eu tô achando que essa questão aqui, essa resposta, soma as linhas e armazena em SL. Ah, não, tá certo, desculpa. É porque ele faz o seguinte, eu vou somar igual a zero aqui, porque se eu não tivesse esse soma igual a zero antes do primeiro for, o que ele ia fazer? Ele ia somar todos os elementos da matriz M, mas eu não quero que some todos os elementos da matriz M. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele some só os elementos da linha. Então, eu zero a soma, faço a soma daquela linha ali, e já boto o resultado da soma do push no meu array. Certo? Mesma coisa para colunas, ó. Só que a diferença qual é? O meu M aqui, ó, eu inverti aqui, ó. Ao invés de ser IJ, é JI, certo? E eu coloco aqui no meu array das colunas. Deu para entender aí? Bom, agora, da mesma forma, ó, veja que eu pego a variável soma e zero ela. Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Se eu deixar do jeito que está, ele vai somar todos os elementos da minha matriz. E não é isso que eu quero. Certo? Eu quero que ele some some uma linha, os elementos de uma linha e guarde um array. Some os elementos de outra linha e guarde um array. Some outro elemento de outra linha e guarde um array. E assim sucessivamente. Certo? A mesma coisa aqui. Só que aqui ele quer que some o quê? Todos os elementos de uma coluna e guarde um array. Some todos os elementos de uma coluna e guarde um array. E assim sucessivamente. Certo? Aí aqui no final do código é só para mostrar a quantidade da soma das linhas de M e das colunas de M. Certo? Deu para entender? Ou alguma dúvida? Luciano, deu para entender essa aqui? Luciano, não foi complicada? Professor, eu entendi. Eu só estou Entendeu? um pouco preocupado a minha lembrança na hora da prova, Hum. porque a gente, espero que o senhor, dessa vez, assim, seja mais bondoso, né, por causa da questão final de ano, sei que vai ser em Sou janeiro ou bondoso fevereiro, demais, o mais bondoso que eu já mas em sou. relação a não ser tanto quesito, professor, ou tão complexo, Não, porque a olha. gente vai ter que lembrar das formas, da sintaxe. Não, a sintaxe e forma faz parte da linguagem, certo? Agora, com relação à dificuldade, não vai ser, a dificuldade vai ser a mesma das listas. Quantidade de questão vai ser igual, vai ser 5 questões. Isso não muda. Cada um vale 2 Vai ser quando a pontos. prova do senhor, professor, com a data Qual vai ser a data? dessa prova, a primeira prova da Tem, segunda unidade? já tem, eu já informei, vou informar de novo. Ela vai ser no dia 1 de fevereiro, 1º de fevereiro, Tá bom. Tá viu? certo, professor, obrigado. Né? Só recordando, 1º de fevereiro vai ser a segunda prova da unidade 2. Aí, dia 8 do 2 eu vou resolver a segunda prova. E a recuperação vai ser dia 9 do 2, tá? Da segunda unidade. E dia 17 do 2 vai ser a final. Tá joia? Eu tô pensando no dia 28 do 1, 28 de janeiro, fazer uma revisão para a prova, entendeu? O que é que vocês acham? É uma boa? Apoia? Pronto, eu lembro vocês, certo? Quando for o dia 28 do 1, eu lembro, ó, vai tal dia, vai ter revisão, nossa revisão, certo? Porque eu vou estar em férias.
Atos, tem algumas coisas aqui no chat aqui, eu vou dar uma lida. Atos diz, eu tinha sobre os I e J, mas agora o senhor montou, eu entendi. Esse essa deve ter sido a questão da diagonal secundária, não foi, Atos? Certo. Tá, ó, para nossa revisão dia 28 de janeiro, eu aviso, certo, gente? Vou dizer, ó, pessoal, vou aviso com um dia, 2 dias de antecedência, ó, vai ter uma aula de revisão. Agora, esse 28/1 vai ser num sábado, viu, gente? Se eu não me engano, vai ser num sábado. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Vai ser num sábado, viu? Enfim. Vamos passar aqui, Matriz, nona questão, matriz 1, 2, 3. Desenvolva um programa no computador que gere e exiba a seguinte matriz. Aí a primeira linha é toda de 1, a segunda é um elemento 1, depois 2, 2, 2, 1. Aí a terceira é 1, 2, 3, 3, 2, 1, depois 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1 e 1, 1. Como é que faz essa questão? Se você tem que prestar atenção nos padrões, tá, gente? Como assim os padrões? Olha, dá uma olhadinha aqui nesse padrão aqui. A primeira linha aqui, ó, linha contornando aqui, ó, linha e coluna aqui, ó, é toda de 1. Aí depois ele pula, ó. Ele faz um quadrado de 2. Depois ele faz um quadrado de 3 aqui dentro, ó. Deu para perceber aí? Lá do lado de fora é um quadrado de 1. Depois um quadrado de 2. Depois um quadrado de 3. Aí a pergunta é, como é que eu faço o array para varrer isso aí? Dessa maneira. Então, uma possível solução é essa daqui, ó. Eu vou mostrar a minha matriz M aqui, ó, que ela vai ter 6 colunas, né? 6 linhas e 6 colunas. E o que é que eu vou fazer, ó? Se a linha 0 ou coluna, linha 1, 5, ou coluna 0 ou coluna 5 for selecionada, eu faço meu M linha coluna igual a 1. Se não, se a linha for igual a 1, ou linha for igual a 4, ou coluna igual a 1, ou coluna igual a 4, eu faço minha linha coluna igual a 2. Se a minha linha for igual a 2, linha igual a 3, ou coluna igual a 2, ou coluna igual a 3, a minha linha coluna é igual a 3. Eu boto esse elemento lá dentro, certo? É assim que eu monto aquela matriz lá. Vamos dar uma olhadinha com mais calma? Ó, deixa eu pegar a lista aqui. Repara, ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Então tá aqui, ó. Linha 0, ou minha linha for 5, ou minha coluna for 0, ou minha coluna for 5. Se eu tiver um desses caras, ó, linha 0, linha 0, coluna 5, coluna 0 ou coluna 5 é 1. Se eu tiver aqui, ó, na linha 1 ou na linha na coluna 2, aí ou na coluna 4 ou na linha 4, então vai ser 2. Deu para ver aí? Se for aqui, ó, na 3 aqui, ó, se for linha 2, ou linha 3, ou coluna 2, ou coluna 012, né?
ou coluna 3, aí o elemento é 3, ó. Deu pra ver aí, gente? Dá pra ver isso aí ou é complicado, hein? Deu pra entender, Atos? Luciano, deu pra entender essa também, Luciano? Ou foi complicada? Professor, eu estou no else if, que está dizendo ali que se a linha for igual a um, Deixa eu o botar o código resultado lá, por dele for favor. 2. Só um minutinho, deixa Só eu que botar o dentro. código. Sim, Tava senhor. onde? Desculpa? Após o. Aí tem o for, aí vem o if, aí vem o else if. Aí Sim, tem assim, linha igual a um. E a sim. resposta disso vai ser 2. Aí se eu for olhar na matriz, a linha um vai dar 2 pessoas. Não, na resposta não é 2 não. Ele vai colocar o valor 2 dentro daquela casinha lá da matriz, entendeu? Sim. No Aí na elemento. linha um, em que ponto que na linha um vai dar 2 se na linha um eu tenho valores também igual a 1? Não, é porque ele tá falando linha um, mas você tem que lembrar que a linha começa com zero. Uhum, Então, quando eu faço linha um, na verdade é a linha 2 da matriz, entendeu? Lá da figura. isso. E lá não é um 2 um parece 2 2. Se eu colocar lá Peraí, boto. nos números, Boto. Só um minutinho. Era aqui. é um 2 2 2 2 2 1, não é isso? Sim, Na linha um. sim. E aí, esse primeiro um aí, como é que ele está localizando para ser diferente de 2, já que na linha um ele está dizendo que é 2? Ou eu estou enganado? Tô entendendo. Você tá perguntando, ó, como é que ele faz para saber? Porque esse cara daqui não é linha um, é linha 2. Ah, minto, desculpa. Então, É porque essa aqui é a linha zero, essa aqui é a é, linha um. isso. Como é que ele diferenciou para não ser 2 e ele encontrar esse valor de um nessa linha um? Tá, aqui, ó. O if, else if me garante isso. Porque se não é linha zero, aí ele vai verificar, ah, não é linha zero, então eu vou verificar qual é a linha. Ah, é linha um, então eu coloco com 2 lá dentro. Mas esse primeiro número da coluna zero da linha um é um e não 2. Linha um, para linha zero, linha um. Aí ele botou 2. Tô entendendo. Só se ele fizer o seguinte, ó. Só se ele preenche, ele pode até preencher com 2, mas depois quando ele passar na próxima passada do for, aí ele passa por cima, entendeu? Tudo bem, mas como é que está enxergando que essa coluna, a coluna zero aí, da linha um seria um, ele substituiria o 2 por um, e que algoritmo está dizendo isso? Eu não estou conseguindo ver, pessoal. Tá. Ele faz assim, ó. Linha coluna igual a zero, se linha igual a zero, linha zero, aí ele bota de 1, na coluna zero. Se a linha for igual a 5, mas não é multiplamento excludente não, porque a linha só pode ser, por exemplo, eu tenho linha 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo?
No momento que eu tenho linha 0 ou linha 5, eu vou botar com 1. Aí você faz, mas essa linha daqui. Mas essa linha daqui não é nem linha 0, nem linha 5. É linha 1. Entendi, professor. Porque a excludente, sim, porque lá no primeiro if, ele coloca lá ou coluna igual a zero. Aí todos da coluna zero é igual a 1. Aí mesmo Sim. que o else if da linha 1 for 2, anteriormente, a premissa é que o verdadeiro seja 1. Isso está certo. Hum. Entendeu? Você entendeu? Entendi. É que tem um ou ali, coluna igual a zero. Logo no if, é Uhum. excludente sim. Tá certo. É excludente. Mas tu achou essa questão difícil? Não, professor, claro que não. Mas é que para mim está sendo novo. Tudo está sendo Não, eu novo sei, aí. mas eu tô perguntando assim, eu não tô perguntando se você achou ela difícil ou fácil. Um exemplo, não tô dizendo que vai ser não, tô dizendo assim, se eu fosse botar essa questão na prova, era uma questão fácil ou uma questão difícil? Hoje é fácil. Eu pensei, o senhor conhece o triângulo de Pascoal, professor? Conheço. Aí eu pensei, quando eu vi essa questão, que ia ser um triângulo Pascoal. Hum, Aí eu disse, vai somar, não sei o quê. Depois, realmente é um padrão, né? é. Agora eu entendi. Mas eu não ia botar uma questão, um negócio de Pascal não, que eu acho ela mais complicada do que essa. Eu gosto muito de perguntar para os Por alunos, causa essa dos questão laços, né, foi professor? fácil ou foi difícil? Só para ter uma baliza, entendeu? Porque, por exemplo, para mim não foi tão difícil de fazer, certo? Mas para um aluno Foi pode ser, fácil, professor, foi fácil. para um aluno pode ser difícil, entendeu? Aí eu não tenho essa baliza, eu preciso saber essa baliza. Ó, se eu não posso colocar uma questão dessa, porque para um aluno é muito difícil uma questão dessa. Ou uma questão parecida Professor, com hoje essa. para mim é fácil, tá? Não sei se os outros aí tá nesse mesmo entendimento. Hoje, né? Certo. Só para ter uma baliza. Alguém dá um pitaco aí se ela tá fácil ou tá difícil, uma questão dessa? Deu para entender, entendi como montar a matriz. Deu para entender, deu mais ou menos. É verdade, é um ponto, Luciano. Arthur gosta de dar ponto, né, Arthur? Vamos lá. E a última questão. Deixa eu achar aqui, diz assim, ó. Determinante. Escreva um programa no computador que lê os números inteiros de uma matriz M 3x3 e calcula o determinante dessa matriz. Aí, para poder calcular esse determinante dessa matriz, você poderia pegar os elementos do determinante e colocar para fazer calcular a matriz, entendeu? Não precisa ser uma coisa genérica. De matriz 3x3 mesmo. Então, como é que seria para calcular o determinante dessa matriz? Aí. Como é que seria para calcular esse determinante? Seria alguma coisa assim, né? Ó. Para calcular o determinante, você vai pegar o elemento 00 vezes o elemento M11 vezes o elemento M22 mais o elemento 12 vezes elemento 12 vezes elemento 12 mais M de 0 mais M de 1, 0. É o algoritmo do determinante, né, gente? Tá certo? Você pegou cada elemento lá do seu determinante, botou para calcular. Vocês lembram como calcula o determinante da matriz, né? A professora de matemática revisou isso com vocês, né? Hein, gente? E matemática é mais fácil. Tem que transcrever, né? De matemática para programação. Certo?
Ah, tá nesse assunto, é Atos. Ah, Joyce, tá no assunto atual. Mais fácil, né? Beleza. Alguma dúvida, gente, nessa lista daí? Não? Mais alguma dúvida? Então, vou encerrar a aula por aqui e vou fazer a chamada, tá certo, gente?